Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Conscientemente. Hoje eu estou recebendo aqui mais uma pessoa que integra o time Luz, né, do App Luz. Então já de antemão vou deixar o convite para as pessoas que ainda não baixaram o aplicativo, para que baixem, porque tem muito conteúdo bacana lá. E hoje eu estou recebendo a Marina Demarco. A Marina é psicóloga. Ela fala de maternidade, paternidade consciente, sobre o caminho, né, de volta ao ser e também sobre expansão da consciência, autoconhecimento. Então, Marina, seja bem-vinda ao podcast e gostaria que tu contasse um pouquinho para a gente sobre a tua trajetória profissional e sobre os trabalhos que tu tens feito. Bom, então, desde o início da minha formação, sempre tive muito interesse, né, nas questões da constituição da vida psíquica subjetiva, assim como, né, as questões de energia e, enfim. E ao longo da minha caminhada, então, fui podendo entender e unir algumas coisas de como elas acontecem, né, de como a gente se torna, então, humano, né, do ponto de vista subjetivo, especialmente psíquico. E sempre muito, então, voltado para a questão do entendimento da constituição psíquica no bebê, né, a partir dos bebês. Uhum. E, enfim, é um mundo, né, desde um bebezinho já tem sabedoria, então, e aí, na construção desse caminho, eu cheguei, então, num projeto que eu estou começando a desenvolver sobre a questão da paternidade a maternidade consciente, né? Em busca desse caminho em direção ao ser, né? Que é fundamental, né? Agora, nesse momento que a gente está, que começa a se falar, né? E, Show. enfim. Perfeito, querida, muito legal. E Marina, gostaria que tu falasse para a gente, de acordo com toda a tua trajetória, o teu conhecimento, né? Qual é, a teu ver, o passo fundamental para quem decide se conhecer mais, fazer, né, esse caminho de volta ao ser? Então, existe, a teu ver, um passo fundamental que pode ajudar as pessoas que estão nessa busca? Então, eu costumo dizer que todos somos uma cebola a ser descascada, né? Penso Então, igual. temos camadas. Oi? Eu penso a mesma coisa. Então, fica muito nítido, né, no meu próprio caminho de autodesenvolvimento, quanto no caminho das pessoas que eu já pude acompanhar, e, enfim, né, tudo que a gente observa, que é isso, né, que se trata disso. Então, esse processo do autoconhecimento, né, existem muitos caminhos a seguir, então, o fundamental, no meu ponto de vista, é que se escolha por esse voo interno, né? Todos nós temos um mundo, um universo dentro, né, de si, que começa lá atrás, fazer, né? Então, nesse momento, né, sem considerar o anterior, mas que, enfim, temos muito a desbravar e que cada vez, né, que cada travessia mostra uma nova camada, né? E enfim, eu penso que começar a entender, né, fazer essa travessia pela história pessoal inicialmente, né, numa terapia, psicoterapia, enfim, especialmente as que levem a desbravar essas questões inconscientes das coisas que a gente não, né, não, em geral, não se dá conta naturalmente, seria um primeiro passo, né, junto Legal. com tantas outras possibilidades. Que legal, essa ideia, né, Marina, de que, na verdade, não é uma construção, e sim uma desconstrução, né, para que a gente volte à nossa essência, né, então a gente vai construindo tantas camadas, né, relacionadas ao ego, tem condicionamentos, tem padrões ali que estão nos condicionando ou nos limitando, enfim, mas a gente constrói tanta coisa em torno da nossa essência e depois descascar, né, essa cebola, tirar essas camadas, porque o nosso ser às vezes é muito mais simples e ele que realmente traz toda essa força, né, que a gente tem, ele é a nossa força, né? E todos temos uma sabedoria interna, né? E que quando a gente fica muito conectado ao externo, ao ego e a todas essas camadas que nos impedem de chegar, né? A gente não conecta com tanta facilidade em geral, né? Então, essa caminhada também proporciona isso, né? E que, obviamente, é necessário também, né? No meu ponto de vista, que se saia dessas questões, embora eu considere importante as questões mentais, para que se desconstrua justamente ideias e crenças que
muitas vezes mais atrapalham o caminho do que facilitam, mas que também se encontre um caminho dentro do que, né, fica confortável e faça sentido, nesse sentido também do trabalho energético né, que a gente é uma complexidade, né? São questões multifatoriais que nos formam agora, nesse momento, enquanto humanos. Sim, então... muito legal, Marina. E existe, a teu ver, um hábito que seja negativo, assim, que distancie as pessoas de irem em direção à sua essência, de viverem o seu potencial máximo? Enfim, existe, a teu ver, um hábito negativo? Não sei se um hábito, mas talvez alguns desafios, né? O que eu percebo muito que impede, o que gera, às vezes, essa questão dessa dificuldade até dessa escolha por traçar esse caminho interno, é o medo, né? Que muitas vezes está inconsciente. Então, as pessoas, às vezes, né, grande parte das vezes, dizem que não tem medo, mas bem lá no fundo, é o medo que está agindo. Então, essa desconexão, né? O quanto a gente... O maior medo do ser humano é, de fato, entrar em contato com o verdadeiro amor, né? Sim. Então, é um paradoxo. Mas, de forma geral, né, em outro sentido, me parece que é atrelado ao medo a questão da autoconfiança, né? Então, algo que talvez pudesse ser desenvolvido, né? E também da preocupação, né? O quanto gera questões que nos ocupam de forma, às vezes, excessiva e nos distanciam de tudo isso, do nosso ser e que, enfim... Legal. Me parece que são coisas que andam juntas, sabe? E mais a fundo a gente percebe que está tudo conectado. Como se diz, né, que o oposto do amor não é o ódio, é o medo, né? Que na verdade, quando a gente não se permite viver o amor, assim, toda essa força que vem da nossa essência, que é puro amor, na verdade, o que está do outro lado é o medo, às vezes, nos segurando, né? E é engraçado que ele vai se manifestando de diversas formas, né? Às vezes, autossabotagem, procrastinação. Então, a gente cai, às vezes, nessas ciladas, mas que, na verdade, a gente só está, infelizmente, deixando de dar vazão a esse amor que existe dentro da gente, né? E todos temos, todos somos uma fonte de amor, né? Sim. A questão é justamente descobrir isso. Justamente, E Marina, então, já que a gente falou de um erro, um hábito negativo, então existe, a teu ver, algo que seja muito positivo para que as pessoas possam fazer esse caminho de volta ao ser e possam viver com mais realização? Então, o que é fundamental é a autorresponsabilidade, né? Que leva um tempo, não me parece que seja instantâneo, né? Mesmo pessoas que já estão num caminho do autoconhecimento e é natural, me parece, que de início se fique um pouco no vitimismo ou, né, na projeção, o que, enfim, faz parte, mas ao mesmo tempo não é o que leva à frente. O que percebo que realmente causa a mudança é quando a gente decide com toda a coragem, né, e enfrentar e olhar, voltar o olhar, né, o ângulo da visão para dentro e não mais para fora, onde qualquer fato que aconteça, você, em vez de olhar o fato ou o externo, o outro, você olha o que tem de mim nisso, né? O que está mostrando de mim. E aí, nos mais pequenos detalhes, a gente entende coisas nossas que fazem toda a diferença. Então, se teria algo assim, seria a autorresponsabilidade, né? Perfeito. É aquela coisa, quando a gente lê, né, frases que dizem, você é o autor da sua história, seja o autor da sua história, seja o comandante do seu navio, o arquiteto, né, da sua história, enfim. É tão bonito quando a gente lê, mas nas pequenas coisas, às vezes, colocar em prática, né, no dia a dia, tá? Como eu posso ser melhor hoje? Como eu posso ser um pouquinho melhor hoje do que eu fui ontem? Então, isso tudo vai trazendo essa autorresponsabilidade, né, de volta pra gente. E a tendência é que nas histórias mais difíceis, né, todos, embora a gente saiba que não somos a nossa história, mas
ela faz parte. Uhum. E nas questões mais difíceis, né, pessoas que realmente tiveram traumas, né, Uhum. que vão além das questões existenciais, digamos assim, é comum que se tenha, né, um percurso antes de se chegar a isso. Por isso também, de mãos dadas com a autorresponsabilidade, eu sinto muito o auto-amor, que é o Uhum. que permite a gente olhar com amor e compaixão para a gente mesmo. Então, perdoando Perfeito. a si mesmo, né, as próprias, enfim, né, dores até, Sim, e sim. podendo acessar com esse amor, né, e respeito a si mesmo. E é tão difícil a gente se perdoar, né? Dizem que o perdão mais difícil é o perdão que a gente dá a si mesmo. Mas, enfim, então, achei muito legal o teu ponto de vista de a gente assumir a autorresponsabilidade, mas também ter essa dose, né, de auto-amor, que ela é realmente muito importante, né? O auto-perdão. E, Senão Marina, fica um sargento, né? Fica só isso, alguém apontando e dói isso. aí. Daí dói. A gente vira um crítico, assim, um juiz severo de nós mesmos, né? E não precisa disso, né? Dá para ser mais leve esse caminho, mais simples. Uhum. E Marina, Isso. poderia compartilhar com a gente qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida? Olha, não lembro de ter recebido um conselho que tenha. Na verdade, acho o conselho um terreno perigoso, Isso, dependendo. sim, sim. Porque se a gente considerar que a maioria de nós, né, vive num nível de inconsciência um tanto grande em relação a si Uhum, mesmo, uhum, o que nos permite dar conselhos ao outro, né? Então, não que não existam sim, coisas ou, né, que possam ser ditas, afinal, de que possam facilitar o caminho, mas eu sempre fui muito de seguir, talvez por isso não tenha recebido conselho assim que eu lembre, mas a mestria de si mesmo, né? sim, Buscar essa mestria, porque não tem ninguém que possa saber de forma mais verdadeira e autêntica de nós mesmos, né? E perfeito. que na fuga de si mesmo, muitas vezes a gente espera que o outro tenha uma resposta, que o outro diga como fazer, por onde ir, e que, na Sim, verdade, a grande resposta está em tá dentro. procurar a si mesmo. Né? Eu concordo. Então, inclusive tem uma música que eu amo e que desde o primeiro segundo que eu escutei fez todo sentido, porque, enfim, tem a ver com tudo isso, que é quase um lema de vida para mim, que chama Conselho, da banda Café. Todas as Uhum, músicas dele são maravilhosas, mas essa é a minha preferida porque justamente fala disso. Então, uhum. se eu posso dar um conselho, é que escutem a música, Legal. ela é muito linda. Legal. Às vezes vem uma palavra, até às vezes não nem de outra pessoa, mas de um livro, ou, enfim, como tu falou, de uma música. E o legal é que às vezes uma palavra que a gente lê ou escuta acaba fazendo com que a gente relembre, né, aquilo que a gente está precisando resgatar naquele momento. Então, às vezes, um conselho vindo de fora, vindo de alguém que não nos conhece, ou se a gente está num nível de inconsciência grande, às vezes um conselho ele pode não se encaixar com o que realmente a nossa alma precisa, mas às vezes uma ou outra palavra pode dar aquele clique assim para que a gente continue no caminho certo, né? Parece que o nosso coração reconhece quando E alguma coisa de fora veio para relembrar quem a gente é, né? por isso que a tendência do outro é sempre se colocar ou se projetar, né, Isso, no externo. Então, isso. por isso, quanto mais consciência de si você tem, você vai sentir o que serve e o que não serve. Perfeito. E isso vem com essa Inclusive, automaestria, né? e agora você falando em palavra, me lembrei de algo que não. Aí que tá, não foi um conselho, mas foi algo que me ajudou muito e foi uma palavra que eu Uhum, escutei no momento onde eu estava em um processo de despedida com meu filho canino, né? uhum, uhum, Viveu comigo 16 anos e, enfim, foi toda uma história. E numa sessão de acupuntura, uhum, a pessoa que estava me atendendo, conversando sobre, né? Ela falou aceitação. Ela só uhum. falou isso. Ela não teve a intenção de me dar, mas aquilo caiu naquele momento de uma forma Ah, tão que legal. profunda que Uhum, foi a partir daí que eu me abri verdadeiramente para aceitar, deixar fluir, né? E uhum, que uhum. fez toda a diferença. E agora, quando você falou palavra, me veio
Então, fez Legal, sentido. legal, legal. É curioso que semana passada eu também perdi minha amiguinha canina de quatro patas, né? Mas é muito difícil realmente, mas essa questão da palavra, da aceitação, me veio também ano passado com uma outra experiência de vida, enfim. E é curioso pensar, né, como às vezes a gente ouve, aceite, aceite as coisas, só que a aceitação, a gente tem uma concepção errada dela de que, se eu aceito, eu tenho que gostar daquilo ali, mas isso eu não estou gostando daquilo ali. Mas aceitar não é gostar nem não gostar. Aceitar é simplesmente aceitar, né? E seguir em frente e saber que a gente vai ter forças para seguir adiante, saber que a gente não pode controlar tudo, né? Então, a aceitação é muito sobre aceitar o fluxo da vida, né? Não dá para a gente segurar o rio tem que correr, mas é muito lindo. Então, eu agradeço por compartilhar, porque me fez relembrar também que essa palavra fez bastante sentido para mim em algum momento da minha vida. É não questionar, é abraçar completamente, né? Uhum. Tanto coisas muito pequenas, né, como essas mais grandiosas, e que a Uhum. aceitação é realmente o fluxo da vida, né? É. Muito legal, Marina. E, Marina, poderias compartilhar com a gente algum pensamento, ditado, uma frase que tu leva como lema na tua vida? Existe alguma? Então, a que eu mais amo e gosto, e que faz sentido com tudo que eu falo, até em relação à questão da cebola, Uhum. é a de Rumi, que fala que Uhum. a tarefa não é buscar o amor, mas desconstruir todas as barreiras feitas, né, contra ele. Então, Uhum. que Maravilhosa. é isso, né? Maravilhosa. Eu falei sobre essa frase até no episódio com o Felipe Rocha, que também faz parte do aplicativo Luz. E eu acho essa uma frase tão linda, assim, que realmente mostra o quanto a gente ergue barreiras, né? Para viver o amor, para viver a nossa plenitude, né? E que, na verdade, não é sobre a gente aprender, e sim, às vezes, sobre desfazer esses muros, desaprender muita coisa que não faz sentido com a nossa essência, né? Tem uma de Osho que eu gosto muito também, que fala quando começastes a mudar a ti mesmo, começastes a mudar o mundo, algo nesse Linda, sentido. linda. Eu acho também que tem a ver, são, né, sincronizam. Com certeza, com certeza. E Marina, poderias indicar para a gente algum livro que tenha sido importante para ti na tua trajetória, que tenha trazido respostas importantes para algum momento da tua vida, enfim? Tem algum? Com certeza absoluta o poder do agora. Eu Uhum, acho uhum. assim, nossa, desde o primeiro minuto fez muito sentido e Sim. traz de uma forma muito clara a questão da presença, da Uhum, aceitação. uhum. Então, com certeza, assim, tem outros também, mas esse, eu, assim, quando alguém me pergunta sobre um livro, lógico que vai fazer diferença em que parte do caminho a pessoa tá, né? Tem pessoas Sim, que eu conheço sim. que disseram que depois, que na primeira vez que leram não fez sentido, mas que depois, né? Então, Uhum, mas dá para perceber, né? A gente quanticamente a energia até do autor, assim, uhum. entra, É incrível. Oi? entra nas células, né? Sim, sim, A gente sente o livro, assim, sim, é e muito incrível. É incrível mesmo. Obrigada por compartilhar também. Amo demais esse livro, quero reler ele. E Marina, eu gostaria só que tu desse então rapidamente uma pincelada para a gente sobre, agora no finalzinho da entrevista, sobre o teu trabalho com paternidade, maternidade consciente. Se tu puder falar um pouquinho ou dar um exemplo de que formas, né, o teu trabalho pode ajudar os pais e mães que estão aí nessa jornada que é tão desafiadora. Eu não tenho filhos ainda, mas eu sei que realmente é uma jornada que demanda bastante autoconhecimento, né? Eu recebi um dia uma entrevistada, a Isa Minatel, que ela disse que a maternidade, a paternidade exige muito autoconhecimento, né? Então, poderias contar para a gente um pouquinho sobre o teu trabalho nesse sentido? Só para dar algum exemplo para a gente antes de terminar?
Uhum. Então, o intuito é que se possa criar esse espaço, né, de autoconsciência, que as pessoas possam criar essa autoconsciência em relação a si mesmas, né, tendo Uhum, consciência não como essa questão moral ou de certo, errado, bom ou ruim, na questão de consciência no sentido maior mesmo, uhum, uhum, e tendo essa consciência se possa sair dos pontos de inconsciência uhum. que são, né, que geralmente fica muito nítido o quanto são o que guiam a educação, né, e Sim. a forma de exercer, então, a função, né, tanto da maternidade quanto da paternidade, Uhum, que acaba levando para uma repetição de questões e de dores, né, uhum, uhum. sem se perceber. Às vezes as pessoas percebem que estão repetindo, mas não conseguem achar a saída para não repetir, porque fala Sim. justamente das dores não olhadas, né, então, que se possa sair desses pontos cegos inconscientes para que, né, as pessoas, né, as gerações e os bebês que estão chegando possam viver de uma forma a não repetir essas dores, né? Uhum, Porque uhum, então, isso envolve tanto um caminho pessoal, como eu coloco dessa questão da história pessoal, mostra muitas coisas, mas uhum, também a visão até ancestral, né, nessa transgeracionalidade, né, que uhum, todos nós temos, né, e uhum. que então se tome consciência de todas essas questões e aí para cada um é uma, né, várias, né, enfim, cada um tem as suas questões nesse sentido, né, e que se possa, né, começar a falar também do ser, né, porque os bebês, eles são seres, né, então, inclusive tinha uma professora que brincava, né, tem pessoas que não percebem que o bebê é uma pessoa, né, então, no Sim. sentido de que a criança de agora é o bebê de ontem e vai Uhum, ser o adulto de amanhã. uhum, uhum. E às vezes se cria uma ilusão de que de um momento para o outro as coisas vão tomar um outro rumo. E não, Sim, sim. desde a gestação, desde o primeiro momento, todas essas vivências marcam, né, o nosso ser de uma forma muito profunda e que, embora a gente não lembre, elas caminham conosco. Então, nesse Perfeito. sentido. Perfeito. E, assim, o pouco que eu já li a respeito, os padrões que muitas vezes se repetem, né? Tu poderia dar exemplos para a gente, digamos, eu sei que tem o autoritarismo, então, às vezes, a pessoa que teve uma educação onde os pais foram autoritários, ou o pai ou a mãe, ela, às vezes, repete aquilo inconscientemente, né? Ela também é autoritária e, às vezes, né, tenta impor muitas coisas para os filhos. Ou quais outros exemplos que tu pode citar, só para esclarecer um pouquinho mais? Eu trabalho de uma forma a ler, né, esses laços que se formam, né, da mãe com o bebê e enfim, do pai, não só com o bebê, né, com a criança. Uhum, Então, eu tenho trabalhado com pais, por uhum. exemplo, que já estão abertos a se olharem. Então, por exemplo, pessoas, às vezes o que acontece é algo que parece muito simples, mas que no fundo disso, né, no profundo, existem questões maiores. Então, às vezes pais que se irritam muito com os filhos, ou Uhum, que, né, que embora não sejam agressivos de uma forma física, se irritam uhum. ou enfim, né, causa alguns comportamentos mais que dificultam Enérgicos, assim. Uhum, essa conexão. uhum, Então, muitas vezes isso fala da própria criança interna do pai ou da mãe, né, e uhum. que isso é um exemplo pequeno, Sim, assim, né, sim, sim. podem, né, milhões de questões e que, enfim, olhando para isso, se entende que vai falar de uma dor não curada da criança interna do pai, da mãe, Uhum, e uhum. aí, assim, enfim, né, Muita é um coisa mar. vai se abrindo, né? Muita coisa vai se Né? abrindo. Então, Não sei se Marina, fica claro, sim, mas sim. Sim, é interessante, né, ver como se repetem padrões e que se a gente não cura dentro, provavelmente a gente vai colocar as nossas questões não curadas para fora em todas as nossas relações e é um aprendizado muito grande. E eu tenho certeza que quando a gente tem filhos, né, a gente quer dar o nosso melhor, mas é importante que seja visto, que tenham trabalhos assim como o teu, então te parabenizo bastante para que tá. essas questões sejam vistas, sejam curadas e transcendidas, né? Para que a educação flua da melhor maneira possível. E E às Marina, vezes é justamente nesse tentar fazer o melhor que se faz o pior, isso. porque às vezes
se vai além do que, né, se tira a força da criança ou do bebê, enfim, da pessoa, porque é como uma planta, né? Se dá muita água também mata, então, né, que se acha o ponto com mais discernimento em alguns momentos, que é nesses pontos que os pais às vezes ficam com dificuldade, porque no fundo estão perdidos em si mesmos, né? Sim. A questão é interna. Sim, Né? sim. Essas questões até práticas mesmo da própria educação, né? Às vezes muito aparentemente muito simples, onde se tem algumas dificuldades, no fundo fala de coisas não olhadas internas. Então é esse o objetivo. Sim, clarear. Sim, às vezes até o excesso de apego também, né? Tem tantas questões, eu não consigo nem imaginar quantas que tu deve lidar no teu dia a dia, mas assim, algumas me vêm à mente, mas talvez o excesso de apego também, enfim, tem muitas. Exatamente, as dependências e codependências, né? Quando tu fala de exemplo, isso seria um bom exemplo também, o quanto elas se vinculam, se repetem, porque, né? A dependência e codependência que a mãe estabelece, por exemplo, com uma criança, com seu filho, vai falar de dores dela, né? Que talvez ela não possa ou não tenha conseguido olhar antes. E que aí leva ela a formar esse laço desta forma com o bebê e que isso depois, se a pessoa também não olhar, vai aparecer de alguma forma. E aí a gente pode entrar no mundo dos relacionamentos, né? Sim. A base dos primeiros relacionamentos, né, é a base de todos os outros. Então, e é um mundo. É um mundo, é verdade. E Marina, eu quero te agradecer muito, te parabenizar pelo teu trabalho. Quero Obrigada. também que tu deixes teus contatos aqui, agora no finalzinho da entrevista. Quero te desejar muita luz na tua caminhada, que tu possa continuar levando, né, a consciência adiante, porque isso é o mais importante, né? A gente ter consciência das nossas ações, dos nossos pensamentos, sentimentos e ficar cada vez mais livre para viver quem a gente é de verdade, né? Viver a nossa essência. Então, tu pode deixar para a gente os teus contatos? Sim, então tem o arroba Vivendo-se, né, que é o Instagram, então, onde a gente está divulgando, né, essas questões. Através do Luz também, né, vamos disponibilizar materiais em relação a isso. E aí os contatos pessoais, o e-mail, né, Marina D. Mudam, _marco@hotmail.com. Perfeito. Sim. Perfeito, Marina. Te agradeço muito e seja sempre muito bem-vinda aqui ao Conscientemente. Obrigado. Eu quero te parabenizar também por essa abertura e esse trabalho que é muito interessante e muito importante, porque coloca informações, às vezes, que, né, e disponibiliza informações, assim, espalha, né, que são bastante importantes e que realmente um servir para o mundo. Obrigada. Te agradeço muito, querida. Um beijo muito grande e fica com Deus. Obrigada. Tchau. Tchau.